Fala aí, que eu não vou Bom, conseguir nós vamos ler. trabalhar a questão sobre o ex-ladrão na cruz. Porque o ex-ladrão na cruz, que a tradição, gente, não é a Bíblia, a tradição chama de Dimas. E o outro, Gestas. Não está escrito isso na Bíblia, mas existe uma tradição que dá nome a esses ex-ladrões, que não roubam mais. Aliás, também é uma tradição falar que aquele rapaz arrependido era ladrão. Eu não lembro que a Bíblia diz. Ela não fala que é ladrão, ela fala que é malfeitor. Tem outra tradição que diz salteador. Então, mas aí... Salteador é assaltante, né? Então, mas assim, mas o termo lá, em grego, é malfeitor. Aí tem as... Mas vamos lá. Não deixa de ser uma pessoa que te rouba um malfeitor, te faz É mal, verdade, né? é verdade. O que ocorre? Ele fez um pedido no último momento, que ele se arrependeu, de verdade. Lucas 23, versículo de número 42, ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou outra tradução diz, quando vieres no teu reino. Perceba o seguinte, o pedido desse ex-ladrão na cruz foi um pedido teleológico, escatológico. Ele estava aguardando algo para o final. Isso. Quando o Senhor vier, lembra-te de mim quando vieres no teu reino ou quando entrares no teu reino. Não é nada para agora. Agora eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer, então eu quero para depois. Só que Jesus lhe dá um lenitivo, lhe dá uma palavra de conforto e de consolo naquele momento, por conta da sua fé. E a grande questão é que Jesus disse, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, como? A grande questão é a seguinte, pastor César, como o ex-ladrão na cruz poderia ter estado com Jesus naquele mesmo dia no paraíso, visto que, primeiro, Jesus morreu no mesmo dia, às 15 horas, foi sepultado por volta de quase às 18 horas e só ascendeu aos céus 40 dias depois, porque no terceiro dia ele ressuscitou, apareceu por um espaço de 40 dias para os seus discípulos e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Então esse é um primeiro problema que a gente tem que lidar. Como é que ele pôde levar o rapaz ao paraíso? Como que ele pôde levar? A primeira palavra que eu já digo aqui é a seguinte, ele não diz eu vou te levar no mesmo dia ao paraíso, você estará comigo no paraíso. São duas coisas diferentes. Mas e o hoje? Então, aí nós vamos trabalhar sobre três questões. A primeira é esta construção em que ele diz, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a primeira objeção levantada pelos críticos é a seguinte, como que ele poderia ter levado o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso, se ele só ascendeu aos céus 40 dias depois? Segunda objeção, Maria Madalena... E lembrando que quando ele ressuscita, ele fala para Maria assim, não me toque, detenha, porque eu ainda não subi. Justamente. Isso já era domingo. Ele ressuscita no terceiro dia, e aí Maria Madalena foi a única que continuou ali no sepulcro. Ele prometeu levar o ladrão arrependido no mesmo dia, na sexta. E no domingo, Maria Madalena está na sepultura. E ele fala, não subi ainda para o meu pai. E ele se revela para Maria e ela quer segurá-lo. Ele falou, não me detenhas. Outra tradução diz, não me toques. Ou deixe de estar me agarrando, porque ainda eu não subi para o pai. Bom, vamos começar por essa de Maria Madalena. Maria Madalena, quando Jesus se revelou para ela, porque até então ela não havia reconhecido Jesus, ela vai então para tentar agarrar a Jesus. Ele diz, olha, não me detenha, não me agarres, porque eu ainda não subi para o Pai. A minha pergunta é, Maria Madalena estava agarrando a divindade de Jesus? Maria Madalena estava segurando a alma de Jesus? Não. Ela estava agarrando o corpo físico. E era um corpo glorificado, porque Jesus é o nosso aparré, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e versículo 53. Que Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado para nunca mais morrer. E quando ele ressuscita glorificado. Quando Maria vai agarrar o corpo glorificado. Então, realmente, com aquele corpo glorificado, ele ainda não havia subido para o Pai. Ele não havia subido para o Pai. Agora, nós não podemos perder de vista que agora nós entramos na questão teológica. Jesus, ele possuía, e ainda possui,
uma natureza teantrópica. O que é uma natureza teantrópica? Vem da palavra theos, que é Deus, e anthropos, que é homem. Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Levando em consideração que 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, afirma categoricamente que Deus não pode morrer, até por conta de que... se morrer não é Deus, né? Não é Deus? Ele tem um atributo, pastor César, chamado aceidade. A aceidade significa de si mesmo e por si mesmo. Ou seja, Deus é imortal de si mesmo e por si mesmo. Ele existe por si, sem depender de ninguém. Então, quando diz que ele é o único que possui a imortalidade, é nesta perspectiva da aceidade, que ele tem uma imortalidade que ele não recebeu de ninguém. Quem é que daria a imortalidade para Deus? Se tem alguém, então, que lhe revestiu de imortalidade, nós devemos adorar esse outro que deu a imortalidade para ele e não ele que recebeu. Mas a Bíblia diz que ele existe por si mesmo, a imortalidade é de si mesmo e por si mesmo, logo Deus não pode morrer. Então, se Deus não pode morrer, e ele realmente não morre, quem é que pode prometer salvar e realmente salvar? Levando em consideração que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, quem está prometendo a salvação para o ex-ladrão na cruz é o Cristo Deus. Como Deus não morre, fica a pergunta, qual é a dificuldade de levar o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso? Só que aí entram aqueles que são contra a teoria do nestorianismo, que falou, olha, você cai no nestorianismo quando você separa as naturezas. Por quê? É a questão da união hipostática. A união hipostática, na perspectiva teológica, é entendida da seguinte maneira. A partir do momento que Cristo encarnou no tempo, porque a encarnação ela é no tempo, de acordo com João capítulo 1, versículo 14 e versículo 18, e também Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 8, ele se encarnou, o verbo se fez carne. Ele se encarnou para nunca mais se separar. A natureza divina não se separa da humana. Então, quando eu digo que o Cristo morreu na cruz, que quem morreu na cruz foi o Cristo homem e não o Cristo Deus, eu sou acusado de nestorianismo, porque estou separando as naturezas. Mas agora eu vou dizer por que nós não separamos a natureza e por que uma visão, por exemplo, aniquilacionista vai destruir a questão da divindade. Vamos ter que se explicar a questão da divindade, por exemplo. Porque na perspectiva aniquilacionista, quando o homem morre, morre tudo, não sobra nada. Corpo, alma e espírito. Mas Jesus diz que a alma, por ocasião da morte do corpo, ela não morre, ela continua viva. E o que vai sustentar a questão da união hipostática é justamente a visão imortalista. E por quê? Porque quando dizemos que o corpo de Jesus morreu e a divindade não morreu, aparentemente estamos separando as naturezas. Mas não, engano, pastor César. Porque a natureza divina não morre. E a natureza humana é imortal. A alma pertence a que natureza? A humana ou a divina? Bom, a alma do ser humano, por exemplo. O ser humano tem uma alma. Justamente. Ele não é divino. Justamente. Então, quando morre o corpo de Jesus, a sua alma não morre. E ela continua conectada à natureza divina. Você mesmo, ao morrer, morre o seu corpo, a sua alma sobrevive, biblicamente falando. Então a alma de Jesus, ela continuou viva, unida à natureza divina. Visto o que morreu foi o corpo físico. O corpo físico, humana, mas não a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Uma vez que a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, ela está conectada à natureza divina, não houve quebra da união hipostática. A natureza teantrópica de Cristo continua a existir, representada pela sua alma, porque você não deixa de existir por ocasião da morte. Tanto é verdade? Você está dando uma aula sobre a antropologia teológica sobre e cristologia. A natureza de Cristo. Isso. Mas e o ladrão na cruz indo ou não indo para o paraíso no mesmo dia? Justamente é o que eu digo. Já entendemos que Jesus, ao morrer, ele morreu fisicamente. E não a parte material. Mas a sua alma não morre. E nem a divindade. Porque a alma sobrevive à morte do corpo na Bíblia.
E a divindade nem se fala, porque se ele é divino, Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Então, eu construí toda esta argumentação, biblicamente falando, para defender que não havia nenhum óbice pelo fato de Jesus ter dito que naquele mesmo dia o ex-ladrão estaria com ele no paraíso. Porque não somente o Cristo Deus, como o Cristo homem, que é uma só pessoa, com duas naturezas, estavam no paraíso, no céu. Então, o fato deles estarem... Jesus diz, olha, eu vou te levar, ainda que ele foi levado. Ele, como Deus, tinha algum problema dele levar esse ex-ladrão na cruz ao paraíso? É claro que não. Só que agora tem uma outra questão. A questão é, mas o ex-ladrão da cruz, de acordo com a história, aqui é pesado. Porque de acordo com a história, uma pessoa naquela situação levava de 3 a 9 dias para morrer. Deus tem poder de levar a alma do ex-ladrão naquele dia? Sim, mas ele não morreu, de acordo com a história. Porque ele levava de 3 a 9 dias para morrer. E Jesus morreu no mesmo dia. Então, fica uma aparente contradição, visto que Jesus morreu no mesmo dia, e de acordo com a história, ele levava de 3 a 9 dias para morrer. Como solucionar esse segundo problema? Esse segundo problema, se você ler, por exemplo, João capítulo 19, a partir do versículo 31, pastor César, o que é que nós encontramos ali? Os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz, foram até Pilatos pedir para que ele praticasse algo que era próprio dos romanos. A crucificação não era típica dos romanos, era prática dos persas e cartagineses, mas o crurifrágio era dos romanos. E o que era o crurifrágio? Uma expressão latina que vem para o português como crurifrágio. É uma expressão que significa a quem se quebram as pernas. A cruz de Jesus, na época de Jesus, havia 4 tipos de cruzes. A cruz simplex, que era de um só poste. A cruz decussata, que era em forma de X. A cruz comissa, que era em forma de T. E a cruz que nós conhecemos hoje. A trave horizontal pesava 50 quilos. E o poste vertical, chamado steps crucis, pesava 80 quilos. Só que aqui embaixo, no steps crucis, havia um apoio para os pés, conhecido como cedile, para que quando o padecente ele estivesse perdendo a vida, digamos assim, ele perdendo o seu vigor, ele pudesse flexionar as suas pernas e recobrar o ânimo e poder oxigenar o cérebro. Essa atitude não era uma atitude de misericórdia, era uma atitude de maldade, porque o Império Romano queria que essa pessoa ficasse o maior número de tempo possível ali na cruz para servir de exemplo para todos aqueles que passavam. Mas acontece que, quando se queria terminar aquele serviço rapidamente, como era o caso dos judeus, porque no outro dia era Hag Pessah e o Shabbat Gadol, o grande sábado e a festa da Páscoa. E de acordo com a Torá, os corpos não poderiam ficar pendurados na cruz, porque os judeus, naquela época, os fariseus, queriam entrar na Páscoa com a consciência tranquila. Por essa razão, vão até Pilatos pedir para que se quebrasse as pernas dos crucificados. Chegaram ao primeiro e quebraram-lhe as pernas. Chegaram no terceiro e quebraram as pernas. E quando se quebrava as pernas, a pessoa levava de 12 a 30 minutos para morrer. E qual era a causa mortis? Eram 2. Asfixia mecânica. Ele não podendo mais se apoiar no cedile, ele então morria por asfixia, não conseguia respirar. Segunda causa mortis, colapso ortostático. Ou seja, havia uma hemorragia externa. De entre 12 e 30 minutos, aquela pessoa morria por estas 2 causas. Logo, foi aplicado o crurifrágio no primeiro e no terceiro. Por esta razão, Dimas, que é chamado assim pela tradição, morreu naquele mesmo dia. E Jesus, quebraram as pernas dele? Não quebraram. Porque Jesus levou 6. E sabe por quê? Porque no texto do Antigo
Testamento está escrito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus é fiel na sua palavra. Ele honra a sua palavra e por isso dizemos que a Bíblia não tem contradições, a Bíblia não tem erros. Deus cuida dos detalhes e cuidou deste detalhe. Logo, o ex-ladrão morrendo naquele mesmo dia, acabou aí os problemas. Agora tem um problema gramatical. Que é o seguinte: o advérbio semeron, o advérbio de tempo semeron, e o verbo lego. A grande questão é: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou na verdade te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso? É importante salientar que o grego, seja o texto crítico, ou seja o texto receptus, seja a família 35, seja o texto majoritário, naquela época não havia pontuação, não havia dois pontos e não havia vírgula. Portanto, você dizer, olha, a vírgula está aqui, depois do verbo lego, ou depois do advérbio de tempo semeron, seria uma temeridade, visto que estava escrito tudo em caixa alta e não havia a vírgula. Mas quando os autores, quando os especialistas na língua grega, eles foram sinalizaram onde? Depois do verbo lego. Na verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Mas suponhamos que aqueles que advogam que a vírgula ou dois pontos está depois do advérbio semeron, que é hoje, na verdade te digo hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso, isso não muda a situação, pastor César. E vou dizer por quê. Quando você acaba de pronunciar uma palavra, você está no futuro. E a sua palavra? Passado. Ficou no passado. Quando ele diz, estarás comigo no paraíso, você pode, por exemplo, agora, já vou lançar aqui a minha, daqui a hora que terminar o programa, você fala, Elias, hoje você almoçará comigo, ou jantará comigo. Ou, hoje, eu te digo, você vai almoçar comigo. Essa promessa que você faz pode se cumprir daqui 1 hora, daqui 2 horas, ou pode se cumprir daqui 10 anos. Portanto, esse argumento não é argumento válido. Por quê? Dizendo, hoje estarás comigo no paraíso, passado 3 horas ou 2 horas da promessa, já está no futuro. Então, essa questão do futuro não tem nenhuma implicação, visto que quando você disse, a partir do momento que você disse, a sua promessa ficou no passado. E você está no futuro. 1 hora depois, 2 horas depois, você está no futuro e cumprindo 2 horas depois, está dentro daquilo que Jesus prometeu. Levando em consideração que Jesus morreu e logo vieram os soldados e quebraram as pernas dos crucificados. No mesmo dia, na Parasceve, na sexta-feira, o ex-ladrão na cruz morreu naquele mesmo dia. Se ele foi sepultado 3 horas depois, não importa. O importante é que o seu corpo morreu, mas a sua alma continuou viva e, portanto, não havia nenhum problema dele estar naquele mesmo dia com Jesus no paraíso. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Uma outra, eu falei 3, Se quiser né? deixar a pessoa fazer alguma pergunta, pode Não, abrir. aí às 2 da tarde. Eita, Deus. Vamos lá. Um outro texto que gera uma suposta contradição, Elias, por favor. Olha só, um outro texto seria sobre o momento em que Jesus foi crucificado. E tem também sobre o arrependimento, né? Mas o momento em que Cristo foi crucificado. Afinal, se você ler, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 25, está escrito assim: e era a 3ª hora do dia quando o crucificaram. Marcos capítulo 15, versículo de número 25. Afirma que é a 3ª hora. Mas quando você vai para João capítulo 19, versículo 14, a Bíblia diz, e era cerca da 6ª hora, Jesus estava perante Pilatos. E agora? E agora? E agora, José? Quem poderia defender? E aí? Já dizia Drummond de Andrade. Ora, como ele pode estar na cruz a 3ª hora e a 6ª hora diante de Pilatos está diante de Pilatos? Ser julgado. Como? Bom, é importante nós analisarmos a forma que os judeus e os romanos computavam o tempo. O dia para o judeu começava com o pôr do sol, ou seja, às 18 horas. O dia para os romanos,
começava às 24 horas, como é no nosso calendário, pastor César. O dia para nós começa às 0 horas. 0 horas e 1 minuto, Sim. você já está no outro dia. Isso. Se o dia para os romanos começa com às 0 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, são 6 horas da manhã. A sexta hora é 6 da manhã. 6 da manhã. Para o judeu, o dia começava com o pôr do sol de um dia e terminava com o pôr do sol do outro dia. Então começava às 18 horas. Das 18 às 21, como eu já disse, primeira vigília. Das 21 às 24, segunda vigília. Das 24 às 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília, quando então começava o dia natural. Não o dia civil. E aí começa a primeira hora, a segunda hora. Primeira hora até a 12ª. A primeira hora vai das 6 às 7 da manhã. A segunda hora, das 7 às 8 da manhã. A terceira hora, das 8 às 9 da manhã. Ainda me lembro o texto bíblico, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde o pessoal está zombando daqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, e um disse, eles estão cheios de mosto, estão bêbados. E Pedro, cheio do Espírito Santo, que é que disse? Varões galileus, e todos vós que habitais em Jerusalém, ou varões judeus, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, sendo esta a terceira... Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora, terceira hora do dia. Que hora era essa? 9 horas da manhã. Que era um dos horários em que os judeus reservavam para a oração. De acordo com o texto do Antigo e do Novo Testamento, os judeus reservavam 3 horas para fazer oração. Perceba que quando Daniel... A terceira, a sexta e a nona, né? Justo. Quando Daniel percebe que a escritura está assinada pelo rei Dario, como era o seu costume, ele foi para o seu quarto com a janela aberta, voltada para Jerusalém, para cumprir o que Salomão disse. Se um destes, voltado para Jerusalém, orar, responde. Meu Deus do céu, é muito forte, pastor César. É verdade. Responde Daniel. E lembra que ele não via Jerusalém, né? Ele estava quase 1000 quilômetros de distância, mas ele só está no rumo. No rumo. De Jerusalém. Voltado 1.600 quilômetros, por aí né? mais de 1000, né? Aproximadamente, né? Quase isso. Voltado para Jerusalém, como era o seu costume, 3 vezes por dia. A terceira hora, a sexta hora e a nona hora. A sexta hora, onde nós encontramos? Atos capítulo 10, quando Pedro está sobre o eirado, na hora, orando. Perto de meio-dia, isso aí. Meio-dia. E quando é às 3 horas da tarde, às 15 horas, Pedro e João... Capítulo 3. Capítulo a hora 3. Nona, a hora da oração. A hora da oração. Então, perceba, ele está ali na hora da oração. Então, quando nós analisamos o horário judaico, quando Marcos diz, era a terceira hora, quando ele foi crucificado, ele está falando das 9 da manhã. E quando João, em 14, está dizendo que ele estava diante de Pilatos, a sexta hora era 6 horas da manhã. Então perceba que há um lapso temporal, das 6 da manhã para as 9 da manhã. 6 da manhã, realmente, Jesus estava perante Pilatos, mas às 9 da manhã ele foi crucificado. Então perceba que não há contradição nesse texto, visto que, de acordo com o calendário judaico, terceira hora é 9 da manhã. E sexta hora no calendário romano é 6 horas da manhã. E o julgamento de Jesus, entre os gentios, foram 3 julgamentos. Ele foi julgado por Caifás, por Anás, por Caifás e por Anás, ali no Sinédrio. Depois ele é remetido para Herodes. E de Herodes ele volta para Pilatos. Quando então é dado o veredito, a terceira hora do dia, 9 da manhã, ele é crucificado. Portanto, não há contradição. Sexta hora no calendário romano, 6 horas da manhã. Terceira hora no calendário judaico, 9 da manhã. Então ele é julgado das 6 e é crucificado às 9.